dar uma riscada aqui. Tá? Como obter o termo AN mais 1 a partir de um AN. Então, defino o primeiro termo, é como se fosse o passo da indução. Mostrar como eu acho o termo da frente a partir do seu anterior, lá era o caso base, perdão, falei errado, era lá o caso base, aqui é o passo da indução. Então, eu estou floreando, né? Estou discutindo essa criação de uma sequência a partir do axioma da indução. E aí, como estou me valendo desses princípios, o próprio axioma garante, então, que o atributo AN vai valer para todo N. Tá? Então, definições construídas dessa forma, em que estabeleço o primeiro termo e mostro como que eu passo de um para o outro, são chamadas definições por indução ou por recorrência. Tá? Uma definição por recorrência que a gente encontra com frequência nos livros didáticos é a sequência de Fibonacci. Né? Quem que esbarra com ela de vez em quando aí no material didático, né? Passa para seus alunos ou discute com seus alunos a sequência de Fibonacci. Né? Ela é uma sequência por recorrência. Outras sequências, às vezes a gente não usa recorrência, mas poderia também estar utilizando, a gente vai ver alguns casos. Tá? Ainda nessa toada, né, uma sequência, isso a gente já tinha falado na outra aula, que uma sequência de números reais é uma função, né, de AN em R, né, é uma enumeração, certo? Se eu estou estabelecendo, né, uma relação com os naturais, eu estou fazendo uma enumeração dos termos, certo? Então, uma sequência é uma função de N reais que associa para cada N um certo número real a N. Tá? Então, sempre vamos olhar também uma sequência como uma função de naturais em reais. Fora, né? Reais é mais completo, né? Podia ser outros subconjuntos. Ok. Né? O que eu escrevi mais aqui? Dessa forma, os termos de uma sequência N são definidos por meio de uma expressão matemática da forma, né, a N é uma A de N, né? Que é como a gente, em geral, escreve alguma sequência. Tá? O termo geral, a N, tá? Como uma lei de formação dependendo de N, certo? Uma expressão dependendo de N. Só estou chamando essa função de A, ao invés de F ou de G, né? É uma A de N. Por exemplo, escrever uma sequência desse tipo, sei lá, 1 mais 3N, certo? É uma sequência em que o termo geral está escrito em termos de N, né? É uma A de N. Para cada N, eu tenho um termo associado. Ok? Dando como uma função. Tá? Bom, mas isso é termo geral, né? Um termo geral não é uma sequência definida por recorrência, certo? Mas estabelece só a relação entre dois conjuntos, né? Dos naturais com os reais, quando a gente usa o termo geral. Outro exemplo, né? Que poderia ser escrito aqui, ó, né? Uma N como sendo uma F de N, ou na linguagem anterior, uma A de N, lá eu chamei de função A, que eu estou chamando de função F, em que o meu termo geral, ou a minha lei de formação dessa sequência, é do tipo 2N menos 1. Gera para N natural, né? Aqui, convenientemente, N iniciando em 1. Por hora, sempre os naturais começando em 1, a não ser os casos mais específicos, que a propriedade vale para 0, a gente admite 0 também aí dentro do conjunto dos naturais. Do contrário, a gente sempre vai para o nosso material aqui considerar a partir do 1. Principalmente lidando com sequências, né? Porque daí o primeiro termo, né, você associa ao primeiro natural. Né? Nós temos uma expressão desse jeito, na verdade, aqui continua, né, onde eu vou associar, embora aqui é naturais em naturais essa função, né? Porque o meu conjunto de chegadas são só também os primos.
os ímpares, perdão, que primos, né? Então, aqui nós temos para 1 vai dar 1, para 2 nós temos o 3, o 5, e assim vai, né? Todos do tipo da forma 2n menos 1, e continua pontinho, pontinho, pontinho. Então, nossa função A de n, ou f de n, né? Como está escrito aqui, f, tá? Faz essa relação dos naturais, aqui também no caso dos naturais, tá? Mas isso é uma lei de formação, certo? Eu tenho uma lei de formação descrevendo uma sequência como uma função, tá? Sequência como função. Sequência como função. Mas eu posso definir essa sequência por recorrência, tá? Que é menos comum, e quando eu falo que é por recorrência ou por indução, é a mesma coisa, porque a recorrência se baseia nos princípios da indução, tá? Então, por recorrência, como que ficaria essa sequência? Tá? Por recorrência, né? Vou voltar 2 slides atrás, ó. O que eu preciso? Eu preciso estabelecer quem é o primeiro termo e preciso estabelecer como eu faço a passagem. Eu tenho que definir quem é meu A1, né? Quem é minha A de 1, e como que a partir da minha A de N eu passo para a minha A de N mais 1. Tá? O próximo termo dessa sequência. Uma vez que eu sei fazer isso, sei de onde começar, e sei como que eu passo para o seguinte, eu construo todos. Né? Esse é o princípio da indução. Ok? Então, no caso da sequência dos ímpares, como que eu vou construir a sequência dos ímpares? Eu sei que a sequência dos ímpares, tá? Onde ficou ali atrás, né? Eu sei que a sequência dos ímpares é 1, 3, 5, eu sei que começa do 1. Tá? Então, vou definir, ó, o primeiro termo da minha sequência é 1. Tá? Como que eu passo para o próximo? Basta adicionar 2 unidades, não é? Passo para o 3, né? Nós temos a sequência 1, 3, 5, 7, 9, e assim vai. Tá? É possível ver que basta adicionar 2 unidades a partir do anterior e eu consigo chegar no próximo termo, tá? Mais 2. Então, a partir do primeiro termo, os termos, tá, de ordem n mais 1 é igual ao termo de ordem n somado de 2 unidades. Ou seja, o termo da frente é o anterior mais 2. 5 é o anterior mais 2, o 7 é o anterior mais 2, o 9 é o anterior mais 2. Então, eu vou definir essa relação, né, com essa regra de formação. Essas regras de formação, onde o termo da frente depende dos anteriores, é uma definição por recorrência. Tá? E aí, quem que me garante que isso aqui é válido para todo N? O princípio da indução. Tá? O princípio da indução vai nos garantir que essa relação é válida para todo N. Tá? Então, definições desse tipo são definições por indução ou recorrência. Então, tanto faz usar o termo indução ou termo recorrência, né? Nos remete a que eu estou recorrendo a alguma coisa, no caso ao anterior ou aos anteriores, não precisa depender só de um anterior, tá? Mas eu quero falar, ou da indução, é porque está usando o próprio princípio. Uma coisa que precisa, né, e é fundamental que nas definições por recorrência aconteçam, tá, é a definição do caso base, a definição do primeiro termo. Tá? Observe que, se eu não defino ou se eu mudo o primeiro termo, mesmo mantendo essa mesma relação, essa mesma lei de formação, eu posso obter uma sequência diferente. Veja, se ao invés de dizer que o meu A1 não é 1, meu A1 é 2, tá? E manter a mesma lei de formação, né? Ou seja, o da frente é o anterior mais 2, certo? Eu vou formar o quê? O meu primeiro termo é o 2. O próximo termo é o anterior mais 2. 4. Anterior mais 2. 6. O próximo, anterior mais 2. 8. A mesma regra, né? O mesmo passo de indução, mostrando... está aparecendo para vocês...
Não está aparecendo a tela? Sim? Vamos só ver se o colega está com algum problema aí. Todo mundo? Todo mundo? O Leonilson, para você não? Leonilson, será que por um acaso você não minimizou ela? Você está vendo o rosto dos seus colegas aí? São duas coisas. Pode ter minimizado a tela, pode ser a sua internet que está um pouco fraca, e aí ele vai fechando algumas janelas para preservar a comunicação, né? Preservar o mínimo de comunicação aqui na... né? O mínimo de comunicação aqui na reunião, tá? E preserva o áudio, no caso, e vai fechando as imagens. Pode ter acontecido isso. Então, a internet ou você minimizou. Você minimizou quando você passa o mouse em cima de qualquer um dos quadros, né? Você vai ver ali um alfinete, né, de marcação. Às vezes ele está desmarcado. Aí você marca, ele vem em primeiro plano, né? Aí ele enche a tela com aquele quadro que você marcou. Tá? E o contrário libera, aí fica um quadradinho para cada um de vocês, inclusive para a tela. Tá? Conseguiu resolver? Apareceu alguma coisa aí para ti? Ah, beleza. Então, seguinte, tá? Então, vocês viram que a lei de formação foi preservada, tá? Contudo, né? Quer dizer, o passo da indução é o mesmo, né? Sai do AN para o AN mais 1 do mesmo jeito que a anterior. O que eu mudei foi só o primeiro termo. Então, demonstrando como o caso base é fundamental, tá? E que isso pode definir sequências diferentes. E se eu nem defino ele, aqui eu botei 2 valores diferentes para mostrar que gera sequências diferentes. Mas se eu não definir ele, não tem como definir todos os termos da sequência, né? Se eu não conheço o A1, porque isso aqui vai ser definido para N pertencente aos naturais, né? Iniciados em 1. Quando o N é 1, vai dar o A2, já que o A1 eu conheço. Tá? Então, se eu tenho essa relação, mas eu não me preocupei em definir quem é esse A1, né? Se o A1 for desconhecido, tá? Eu vou ter uma sequência genérica. Tá? Eu vou ter uma sequência genérica que só vai atender a lei de formação, mas não vai, né, estabelecer quem são os valores de cada termo. Eu vou falar, bom, não sei quem é o A1. Né? O A1 é A1, não sei, não foi definido. Quem que é o A2? O anterior mais 2. Então, o próximo termo é o A1 mais 2. E quem que é o terceiro termo? O anterior mais 2. Então, é o A1 mais 4. Né? Eu vou somando. Mas, olha, ela não está bem definida. Né? Eu não conheço seus valores porque o A1 não foi definido. Então, uma sequência, para ela estar bem definida, né, quando ela é construída por indução ou recorrência, é necessário os 2 princípios do método da indução, caso base e o passo da indução. Tá? No caso base, vocês definem o primeiro termo, e no passo da indução diz como que vocês vão achar os próximos a partir dos anteriores, tá? Ou do anterior. Ok? De modo geral, né, tanto o par quanto o ímpar, a gente enquadra num tipo de sequência, né, classifica ela como progressão aritmética. Né? Quem talvez trabalhe com ensino médio, discute um pouquinho mais sequências, né? Não sei se no ano também já aborda o conteúdo, mas creio que ainda não, né? Mas as progressões aritméticas e geométricas são discutidas no ensino médio. Em geral, a gente conhece, por exemplo, uma progressão aritmética pelo seu termo geral, que é esse aqui, né? A N, uma expressão do tipo um A, que na verdade é como se fosse o meu termo inicial, né? Aqui já especificando que o A é o meu A1, meu primeiro termo, vezes a razão, vezes N menos 1. Tá? Ou seja, um termo anterior do AN. Né? Poderia também ser escrito como AN mais 1, certo? Vou colocar aqui logo o A1 mais N vezes R. Também é equivalente isso aqui, né? Também é equivalente. Ok? Porque aqui eu estou falando N e N menos 1. N menos 1, então, é o antecessor de N.
logo N é o sucessor deste. Então, estou descobrindo o termo da frente a partir do anterior. Tá? Aqui, e eu posso escrever assim também, como o da frente sendo N mais 1 e o atual sendo N. O da frente sendo obtido pelo termo anterior. Okay? Tanto faz uma escrita como a outra. Mas, de qualquer modo, eu quero que vocês observem que quando eu escrevo assim, né, de um ou outro jeito, vou pegar o que é mais clássico, a gente encontrar na literatura, essa minha N nada mais é do que uma F de N. Certo? É um termo geral. Inclusive, é do primeiro grau, né? Se botar o N como variável, ela é uma função do primeiro grau. Ok? Uma função discreta, porque ela só é válida para naturais, não é para reais. Tá? Mas ela é uma função de grau 1, em N. Né? Em N. Ou seja, ela é uma F aqui também no caso de... Aí vai depender também da razão, né? Vamos colocar aqui de caso mais amplo, de naturais em reais. Em reais, ok? Esse é o jeito como a gente conhece uma progressão aritmética. E pela própria definição de progressão aritmética, né, como que a gente sabe que uma determinada sequência chama-se progressão aritmética? Tá? Se todo o termo da frente é o anterior mais uma constante, não é isso? Não é assim que a gente fala? Como é que eu sei se essa aqui é PA ou não é PA? Né? Se ela é PA, PG ou nenhuma das coisas. Certo? Verificando se existe uma razão, tá? Uma constante que a partir de um determinado termo, os da frente são obtidos pela soma dessa razão, pela soma dessa constante. Né? Então, tanto se eu construir a sequência 5, 10, 15, né, eu digo que ela é uma PA, porque eu observo que existe uma constante aditiva, né, sendo somada de um termo para o próximo. Né? Mais 5, mais 5. Então, se existe essa constante aditiva de um termo para outro, eu classifico como PA. Tá? O próprio entendimento de sequência como progressão aritmética já nos remete à definição de sequência por indução, né, ou recorrência. Veja por recorrência como eu teria essa mesma progressão aritmética. Tá? Defino meu A1 como o primeiro termo, né, um valor inicial, primeiro termo da sequência, que eu defini, chamei de A, e defino como eu dou o passo adiante. Tá? A partir do anterior, como que eu acho o da frente. Tá? O termo da frente é o anterior mais uma constante aditiva. Certo? Que é justamente o que a gente observa para classificar se uma sequência ela não é uma progressão aritmética. A gente já aplica isso de algum modo natural. Tá? Aqui, eu estou usando esse modo natural como definição da própria progressão aritmética. Primeiro termo e o passo da indução, como que eu saio de um termo para o próximo. Tá? Basta adicionar R. Ok? Se eu faço isso com PA, dá para fazer perfeitamente com PG, né? Porque a única coisa que muda é a operação daquela constante, né? Se ao invés de ter uma constante aditiva de um termo para o outro, eu tenho uma constante multiplicativa. O termo da frente é o anterior vezes uma certa constante, né? Aqui chamada de constante Q. Tá? E eu vou construindo essa sequência. Defino o meu primeiro termo é A. Quem é o próximo termo? O anterior vezes Q. Quem é o próximo termo? O anterior vezes Q de novo, o que geraria o AQ quadrado. Quem é o próximo termo? O anterior vezes Q, o que vai gerar aqui ao cubo. Tá? E aí, a partir dessa percepção de formação, a gente deduz quem é o enésimo termo. Tá? O enésimo termo é o A vezes essa razão. Tá? Observe que esse aqui era o primeiro termo, né? Era para N1, esse aqui foi N2. Tá? Esse aqui já é o terceiro termo, quando é o N3. O que mostra que há um certo descompasso, né? Quando o número do termo é um certo valor, a potência aqui da razão é uma unidade a menos, então se eu estou no meu enésimo termo, é de se esperar que a potência aqui seja N-1.
Tá? O termo geral que a gente usa como termo geral da PG. Certo? Mas o termo geral é uma consequência da construção ou da definição por indução desse tipo de sequência. Okay? Então, mostra... E aí, na verdade, eu posso fazer qualquer sequência deste modo. Certo? Ao invés de me preocupar em definir um termo geral para essa sequência, eu só preciso estabelecer o primeiro e como eu passo para o próximo. Fiz isso, tá? Eu já tenho como construir todas as sequências por... Professor, então a questão da recorrência é a dependência que um termo tem do outro e da lei de formação, certo? Isso. Caso igual tem aquelas sequências 1, 4, 9, 16, que é a própria posição ao quadrado. É tipo... É um tipo de... Ela também é um tipo de recorrência. É um tipo de recorrência. Né? Mas que ela dependa da posição e não propriamente do anterior. Isso, ali você tem uma lei de formação, né? Sim. Você tem uma lei de formação que é do tipo n ao quadrado. É isso, né? Uhum. Certo? Então, você tem uma sequência definida por essa lei de formação. Como que seria essa sequência por recorrência? Eu consigo definir essa sequência por recorrência a partir do momento que eu consigo estabelecer quem é o primeiro termo, certo? E como que eu passo para o termo seguinte a partir de alguma relação com o anterior. Com alguma relação com o anterior. Como do anterior eu passo para o da frente. Certo? Certo. Aí eu tenho uma definição por recorrência. Então, ambas, que nem aqui, ó. Ambas, se eu pegar essa definição por recorrência, e aí você está certo, uma definição por recorrência, como o próprio nome fala, é aquela que recorre a alguma coisa, né? Sim. Essa recorrência é sempre ao termo anterior. E por isso a necessidade de ter definido o primeiro termo. Porque se eu sempre vou pegando um anterior, eu tenho que ter um começo, né? Se eu definir que é o natural, então seria 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Não necessariamente o segundo termo depende do primeiro, mas ele vem só depois que o primeiro já foi, porque ele é a posição que o elemento se encontra. Mas ele não depende propriamente dito do anterior. Para ser... Exemplo, não, para ser... porque tem o A1 e o A2 antes dele. Para ser uma definição por recorrência, você tem que mostrar que ele depende do anterior. Para ela ser uma definição por recorrência... Então, para ele se formar, ele precisa ter o anterior dentro dele, no caso. Isso, eu preciso, de algum modo, construir a partir do anterior. Senão, eu não tenho uma definição de sequência por recorrência. Tá? Para haver recorrência, eu tenho que ter a dependência do anterior imediato ou dos anteriores imediatos. Entendi. Tá? Senão, eu não tenho a sequência por recorrência. Tá? Mas como você está citando, eu posso formar sequência, tá? Por formas diferentes, né? Posso ter uma sequência por recorrência, posso ter a mesma sequência usando um termo geral. Aqui, quando eu uso o termo geral, eu estou olhando isso como uma função, né? Existe uma função A de naturais e naturais. Eu estou olhando a sequência como função. Certo? E aqui eu estou olhando a sequência como consequência dos termos anteriores, por recorrência, né? Ou por indução. O próximo termo é induzido a partir dos anteriores. Okay? Ambas vão construir essa sequência, só que são definições diferentes, vamos assim dizer, são definições diferentes. Tá? Então, aqui também, né? Eu posso ter esse termo geral aqui, ele está dependendo da posição N, né? Ele é uma função, depende da posição, certo? Depende de uma posição. Aqui, para encontrar a mesma sequência por recorrência,
Ele não vai poder depender da posição, ele tem que depender do anterior. E professor? Tá? Que não sei nem como é que ficaria isso aqui, né? Teria que pensar um pouco mais, que de imediato aqui, como que eu faço, essa conta não vai ser tão trivial quanto é pela posição. Fala. Se a gente fizesse, por exemplo, para depender do anterior, a raiz do termo anterior mais 1 elevado ao quadrado. Não estaria dessa forma? Para essa aqui em questão? É. Deixa eu ver como é que você falou. A raiz do anterior... Do anterior, raiz quadrada? Elevado ao quadrado. Colocaria dentro do parênteses, né? A raiz do anterior. Dentro do parênteses, aí no caso, eu colocaria mais 1. Tá. Daí põe mais 1. Mais 1, fecha parênteses, ao quadrado de tudo. Ao quadrado de tudo? Pode ser, vamos ver, vamos testar, ver se dá. Bom, vamos definir o primeiro termo, né? Então, o primeiro termo é 1. Né? Começava lá no 1, para outra, já que era a posição. Vamos ver se você está certo. 1, né? A raiz quadrada de 1 é 1 mais 1, dá 2 ao quadrado, dá 4. Então, o segundo termo é o 4. Deu certo? De fato, né? Bom, estou precipitado aqui. A raiz de 4 é o 2, mais 1, 3, e isso vai construindo sempre, né? Que, na verdade, pegando a raiz quadrada, está certo. Eu volto sempre para a posição, adiciono 1 e depois elevo ao quadrado, né? Isso. Ok, né? Funciona assim. Então, está aqui, ó. Eu fiz uma diferente, seria A1 mais 2n menos 1, porque os quadrados perfeitos, eles vão aumentando em números ímpares, né? 3, 5, 7, 9, 11, e assim... Vamos lá, então vamos lá. A1... mais 2n menos 1. Tá, então o próximo termo é o anterior mais 2n menos 1? Isso. E aí, no caso, eu vou gerar o A2, né? Esse aí seria Isso. o A2, né? Ele está fazendo uma mistura aqui, né? Depende do anterior, mas também depende da posição, né? Isso, Mas, em tese, ele também depende do anterior, né? Depende. Você tem um valor variando aqui, né? Uma constante que varia com a posição junto. Tá? Vai dar certo quando aqui é 1, aqui vai dar 3, ele soma e vai dar o 4, né? Que é o 2 ao quadrado. Daí, bom, o próximo é o 4, e aí vai somar, quando aqui vai ser o N3, né? 3, então, o A3 e o A2, que é 4. É 2n menos 1, na verdade, né? Eu coloquei 2n menos 1. 2n menos 1. Peguei minha borrachinha. 2n menos 1. 2n menos 1. Tá, riscar. Tá, lá antes era quanto? Aqui dava 1. Né? O meu A2 vai ser o anterior. O N está valendo 1 aqui, né? Isso. Não, então não dá. Não, é porque eu fiz A2 mesmo, né? O A2 meu, que seria o meu AN... não, mas... tá, mas então tem que mexer em alguma coisa aqui, porque quando... Para dar o A2, o N está valendo 1, ó. Certo? Porque essa relação seria para N natural, né? Sim, sim. Começando no 1, tá vendo? Para dar o A2, eu estou trocando o N por 1. Que daí ele vira assim, ó. O A2 é o seu A1 mais 2 vezes 1, que é 2, menos 1. Certo? Que daí não daria, né? Daria 2. Por isso que eu estava colocando mais, ó. Entendi. Eu não pensei nisso. Que daí dava o 4, né? Quem que vai ser o A3? É o A2, mas o A3 acontece quando o N é 2. Então, ele é 2. Né? Se o N é 2, aqui dentro vai dar 4 mais 1, 5. Né? Aí é o 4 mais o 5. Que dá 9. Dá 9. Aí dá. Tá? Então, aí cai numa outra questão, né? Por recorrência, a gente pode fazer leis de formação diferente.
né? Não existe uma única recorrência para uma sequência. Como vocês já perceberam, né? Já surgiu duas aqui para a mesma coisa. Tá? Por recorrência, a gente consegue definir leis de construção por indução diferente e formar uma mesma sequência. O que é importante saber é que nessas definições por indução ou recorrência, tá? Eu preciso ter os dois princípios da indução sendo utilizados. O passo da indução, dizendo como que eu saio do anterior para o próximo, né? Isso sempre precisa acontecer, sempre tem que depender dos anteriores, e o caso base, eu preciso definir o primeiro termo dessa sequência. O resto acaba sendo consequência, né? O resto vai acabar sendo consequência disso. E o termo geral, né, esse n quadrado, de algum modo ele sai como solução dessas equações. Aí vai ter um capítulo que nós vamos estudar mais adiante, tá, que vai achar a gente vai olhar para esses termos gerais como solução dessas equações. Eu tenho uma relação de recorrência. Quem é o termo geral dela? Eu vou olhar isso como sendo uma solução da equação. Eu vou aplicar métodos e esse método me resulta na lei de formação da sequência, que vai depender da posição e não mais dos anteriores. Ok? Bom. Aqui uma outra, ó, que não vai encaixar com nada, né? Mas também depende dos anteriores, ó, não é nem PA, não é nem PG, tá? Mas é uma formação. Esse aqui é um algoritmo, inclusive, se usa para aproximação de raiz quadrada. Vocês já utilizaram esse algoritmo? Você pega um determinado valor, né, e vai executando vários passos, e cada vez ele pega, sempre usando o anterior para achar o próximo, não é? Uma recorrência. Tá? É um método iterativo. Vai interagindo com os valores anteriores, e aí vai criando uma sequência que converge para a raiz quadrada de um número. Né? Então, aqui ele está falando, seria um método, né, que vai gerar uma sequência aqui de termos, né, a partir do x1, vai achar um x2 usando essa regra, né, tudo para frente, depende dos anteriores, vai achar um x3 desse jeito, e assim vai, né, pontinho, 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 né, um xn, vamos continuar isso aqui a gente prova, né, não é o caso aqui agora, mas dá para provar. Isso aqui converge para a raiz quadrada desse Azinho que está aqui. Ou esse Azinho aqui vem justamente da raiz do número que você quer obter a raiz quadrada. Quer obter uma aproximação da raiz quadrada de 10, você pega o 10 e, a partir de um determinado valor inicial, você define, não precisa ser sempre 1, que eu vou construir uma sequência que converge. Se eu sei que 10 está entre 3 e 4, posso começar. 1 é 3. E a partir disso ele vai achando os próximos 3, alguma coisinha e vai chegando mais perto do que é a raiz quadrada do 10. Mas é uma relação por recorrência. Uma relação por recorrência. Ok? Outra que eu falei, né, que é conhecida, tá? Nos livros didáticos, né? Até pela historinha lá dos coelhos, da reprodução e não sei o quê, tá? É a sequência de Fibonacci, que tem sua lei de formação, né? Tem os termos da frente, não dependendo só do anterior, mas dos dois anteriores imediatos. Tá? Então, como ela depende de dois termos anteriores para achar o da frente, é natural que eu vou precisar, como caso base, definir dois valores, o A1 e o A2, porque senão não tem como eu achar o A3, já que nessa lei de construção da sequência, o da frente sempre depende de dois anteriores. Então, eu preciso ter definido o A1 e o A2 previamente para poder conseguir achar um terceiro e daí depois, juntando de dois em dois, né, achar o próximo e assim por diante. Né? Sempre o da frente depende de dois anteriores imediatos, na sequência de Fibonacci. Aí ela é conhecida assim, né, por 1, 2, 3, 5, 8. Tá? Então, os dois primeiros termos que eu tenho que definir é o 1 e o 1, e aí depois a lei fala que o termo sucessor deles, né, o AN mais 2,
que é quando eu vou atribuir para esse n o 1, né, que é o primeiro natural, eu vou atribuir para n os naturais. 1, 2, 3, certo? Então, o primeiro n natural é 1, que vai gerar o A3. Depois eu vou substituir 2, que vai gerar o A4. Tá? E aí eu vou aplicar nessas relações. O A3 é o A1 mais o A2. O A4, então, é o A2 mais o A3. Sempre depende de dois anteriores imediatos. Por isso que eu preciso ter eles definidos. Tem como voltar 10 segundos no slide anterior? Sim, senhor. O que você quer falar? Só tirar um print? Então tá bom. Lembrando que os slides estão tudo lá, tá? Tá no cigarro. Mas se vocês estão aí tirando nota, essas coisas, tranquilo, pode interromper. Bora. Olha, outra aplicação também de definição por indução para fazer somas, né? Somatórios. Também uma outra estratégia, ou produtórios. Também eu posso utilizar a recorrência para fazer essas operações. Tá? A gente sabe que, né, tem-se que o somatório de termos de uma certa sequência, né, basta eu conhecer o termo geral, né, da sequência, então a letra sigma, né, indica que eu vou somar todos os termos dessa sequência, desde o primeiro até o enésimo termo dela. Tá? Então, isso aqui denota uma forma compacta. Eu estou somando o A1 mais o A2 mais o A3, do A1 até o AN. Okay? Isso é a definição de somatório, né? Sabe, somatório é a soma dos n primeiros termos dessa sequência. Bom, n primeiros termos porque está começando em 1. Nem sempre precisa começar em 1. Ok? Como eu faço essa mesma soma por recorrência ou indução? Do mesmo jeito. Defina o primeiro termo. O que é o primeiro termo? Define o que é somar a soma do primeiro. Somar, né? O primeiro termo é somar o termo AI de I variando de 1 a 1. Só dá 1. Né? Então, a soma do primeiro termo de uma sequência é ele próprio. E agora eu vou dizer como que a partir disso eu somo mais termos. Como que eu somo 2 termos? Como que eu somo 3 termos? Como que eu somo 4 termos? Tá? Então, ele está dizendo que eu faço essa soma, né? A soma de n mais 1 termos depende da soma de n termos mais o termo seguinte. Então, ele está fazendo somas parciais. Né? Está fazendo somas parciais. Vamos pegar aqui os naturais. Digamos que a sequência que eu estivesse querendo somar fosse a sequência dos naturais. Certo? Os naturais aqui. Tá? Então, o que é somar o primeiro termo? Né? A soma do primeiro termo, o A1 é 1. Ou a soma só do AI com I variando até 1 é o próprio A1, ou seja, 1. O que é a soma de 2 termos? Né? Nessa sequência AI. É o A1 mais A2. Aliás, é o A1 mais A2, mas o que é o A1? A1 é a soma do anterior. Vou repetir aqui. É a soma anterior que eu já tenho, mais o termo em questão, mais o segundo termo, mais o 2. Como a soma do primeiro termo era 1, e o segundo termo que eu estou adicionando é 2, então a soma de 2 termos é a soma desse mais esse. O que é somar 3 termos? Somatório de 3 termos da sequência. É pegar a soma anterior e somar o terceiro termo. Certo? Então, é a soma dos 2 anteriores, a soma parcial até 2, mais o terceiro termo. Né? Mais o terceiro termo. Eu deveria ter colocado um A2, né? Mais bonitinho. E não direto 2. Corrigimos, então. Vamos. Mais o segundo.
Então, sempre a soma de um termo da frente depende da soma parcial obtida até o enésimo termo, mais o termo em questão. É que nem é que nem fazer soma no Excel. Quem mexe com Excel? Você tem lá uma coluna cheia de números. Como que você faz a soma? Você pode fazer assim. Soma os dois primeiros, aí você tem o terceiro elemento. Soma o terceiro a essa soma anterior. Depois soma o quarto com a soma anterior. Soma o quinto com a soma anterior. Sempre você vai fazendo somas parciais. Né? Vai fazendo somas parciais. A soma até 3 mais o quarto. A soma até de 4 termos mais o quinto. É igual somar 5 termos. Aqui seria o A1, que é 1 mais 2 mais 3. E assim por diante, que seria o A1 mais o A2, mais o A3, mais, né? Até o AN, que isso aqui já era a soma que eu já tinha, e soma mais um termo. E assim, okay? Então é uma soma por recorrência. Somas parciais. Faço isso com soma, faço isso com produto, né? Produtório, ao invés de fazer soma dos termos, faço o produto dos termos. Defino o primeiro. O que é o produto do primeiro termo? É ele próprio. O que é o produto dos dois primeiros termos? É o anterior vezes o próximo. O que é a soma de n o produtório de n mais um termos? O produtório dos n termos vezes o último termo. O termo de ordem n mais 1. Do mesmo jeito que se faz com soma. Tá? Outra sequência feita por indução, fatorial de um número. Né? O fatorial de um número também é um produtório, né? É um produtório dos antecessores, certo? Então aqui, ó, uma sequência de números fatoriais aqui também definida por recorrência. Né? Defino que 0 fatorial é 1 e que o n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. Né? Parecida com aquela sua lá, Lorena, né? Depende do anterior, mais alguma coisa ainda dependendo só de n. Tá? Então, aqui eu estou definindo o fatorial de um número por recorrência. Se eu quiser saber quem é o A2, né? Se eu quiser saber quem é o A1 nessa sequência, o A1, na verdade, o A1 é 1, né? Já está definido. O A1 é 1. Quem que é o A2 nessa sequência? Seria o 1 fatorial. O que é o 1 fatorial? Quando esse n vale 0. Tá? Esse n aqui, então, por conveniência aqui, né? Esses naturais aqui valem para 0, tá? Faltou deixar claro isso, nesse caso. Tá? Porque se eu começar do 1, aqui dentro vira 2, e aí eu pulei do 0 fatorial para o 2 fatorial sem o 1 fatorial. Né? O 1 ficaria de fora dessa definição. Tá? Então, aqui é dos naturais, incluindo o 0. Aí o primeiro valor que eu vou atribuir aqui dentro é para n0. n0 forma o 1 fatorial. Se o n é 0, aqui dá 1. E o 1 fatorial. Fatorial. Vezes, errei. Aqui dá 1, porque aqui o n é 0, e aqui fica 0 fatorial. Como o 0 fatorial está definido que é 1, então isso aqui é 1 vezes 1, por isso 1 fatorial também é 1. Quem é o terceiro termo dessa sequência, né? Vai ser quando eu tenho n igual a 1. Né? Eu estou descompassado, sempre que começa do 0, a gente fica num descompasso. O terceiro termo é quando o n é 1. Zero, 1. Quando o n é 2, perdão. Né? Quando o n é 2. Aqui embaixo eu estou fazendo. Eu errei aqui. Não, eu errei aqui. Aqui eu fiz. Estou olhando um 2 ali, por isso que estou chamando de terceiro. Tá? Esse aqui seria
o meu A0. Bom, deixa eu corrigir as numerações aqui, aí para de causar confusão aqui na minha cabeça. Aqui, ó, esse aqui seria o A0, né? Esse aqui é o A1 e esse aqui é o A2. Né? Que daí ele é o A2 é o terceiro termo. Começou do zero. Esse aqui era o A0, que aqui é 0 fatorial. Esse aqui era o meu A1, que é quando eu substituir o N por 0. E aqui eu vou ter o A2, que é quando eu estou substituindo o N por 1. Se o N é 1, aqui fica 2 fatorial. 2 fatorial. O que é o 2 fatorial? É o 2 vezes o 1 fatorial. Mas o 1 fatorial já foi definido aqui atrás, por recorrência. Eu sei quanto vale 1 fatorial. 1 fatorial vale 1. Vezes 2 dá 2. Né? Então, eu vou construindo o fatorial dos números por recorrência. Isso aqui a gente usa bastante, né? Sempre que tem que fazer alguma relação com recorrência, a gente abre, né, um número do tipo n mais 1 fatorial como n mais 1 vezes n fatorial. Tá? Por isso que o zero é exclusivo, eu preciso definir. Né? É o caso base. Ele faz confusão justamente porque daí fica esse descompasso, né, de o que é o termo com o n que a gente atribui. Né? Por isso é legal sempre ter associação, né, de sempre trabalhar com os n's a partir de 1, porque daí o n1, primeiro termo, n2, segundo termo, sem ficar esse descompasso. Essa é a grande vantagem. Então, bom, ele mostrou uma parte de sequências, né, que são definidas, podem ser definidas por indução, né, ou recorrência. Torre de Hanoi também é um outro probleminha dos livros didáticos, que a gente pode olhar esse problema à luz de sequência por recorrência, certo? Inclusive, aquela famosa demonstração do termo geral, que mostra o número mínimo, né, de movimentos que a gente tem que fazer, tá? Número mínimo de movimentos que a gente tem que fazer para os discos, né, sair de um pino, né, nesse caso aqui desse pino e vir para cá, né, é dado por precisa de uma relação de recorrência para provar aquela relação. Tá? Todo mundo já brincou? Todo mundo está ciente de qual é a torre, como funciona a torre de Hanoi? Ou de Hanoi? Sim. Sim, né? Quem quiser ficar brincando, tem depois ali nos slides, esse azulzinho aqui é clicável, tá? Então, clica aí, dá para brincar um pouquinho Mas depois, né? Pode deixar, a gente não vai ficar fazendo essa brincadeira, não. Mas nós podemos fazer definir esse número de movimentos mínimos também por recorrência, ok? Desde que eu defina quantos movimentos eu preciso quando tenho um disco, e a partir de n disco, quantos movimentos eu preciso para n mais um disco, certo? Seria, assim, uma definição por recorrência para esse problema do número mínimo de movimentos, tá? Então, aqui ficou a minha figurinha invertida. Ela estava lá, botei aqui. Então, começando do outro lado, né, a gente tem que trazer ela para essa outra haste, né? Ela está na haste 3, temos que trazer ela para a haste 1. A regra nunca posso colocar um disco de diâmetro maior sobre um disco de diâmetro menor. É isso? É assim que funciona. Então, imagina que nós tínhamos aqui N discos. Tenho N discos. Se eu tenho um disco só, é fácil, né? Se eu tenho um disco só e preciso de mudar ele de haste, um movimento acabou. Com um disco, um movimento é necessário. Agora, se eu tenho N discos, tá? Quantos movimentos eu vou precisar? Tá? Então, supomos que nós temos aqui N discos. Ou N, vamos fazer melhor. Vamos fazer aqui N mais 1 discos. Tá? N mais 1 discos. Como que eu levo esses N mais 1 discos para outra haste? Como eu não posso, né, empilhar os maiores em cima dos menores, eu vou ter que, de algum modo, fazendo movimentos, levando os menores, tá, até conseguir pegar esse último disco, que é o maior,
né, e trocar ele de haste, né? O certo seria colocar ele aqui, né? Acho que o meu desenho lá tá errado. Aproveitei alguma figurinha da internet, né, e deveria trazer ele aqui. Para fazer toda a minha pilha sair daqui e vir para cá, eu tenho que tirar os N discos que estão em cima dele primeiro para poder fazer esse movimento dessa peça, né? Tem que primeiro movimentar os N discos que estão em cima dele, tá? Então é mais ou menos isso, né? Supomos que eu consegui trazer ele para uma outra haste, em geral é as da ponta, né? Não é a do meio, mas aqui o desenho ficou na do meio. Então, trouxe esse disco, quer dizer que aqui, de algum modo, eu retirei os N discos de cima dele para poder trazer esse movimento para cá, tá? Supomos que eu saiba, né, ou que JN, em particular aqui no nosso texto, que JN denote esse número mínimo de jogadas, tá? É o número mínimo de jogadas, né, ou de movimentos para mover, movimentos para deslocar N discos na torre de Hanoi, ou na torre de Hanoi. Uns falam Hanoi, uns falam Hanoi. Ok? Não sei quanto que é JN, mas JN é um número. Digamos que seja conhecido, que eu sei quantos movimentos eu preciso para fazer o deslocamento de N discos, de uma haste para outra. E supomos que eu queira agora saber quantos movimentos eu preciso para N mais um discos. Para os N mais um disco. Eu sei quantos movimentos eu preciso para N discos. Ou seja, para tirar esses N discos de cima e passar para outra haste, para poder liberar o disco maior, JN movimentos são necessários. Certo? Então, supomos que isso esteja acontecendo. Eu tenho JN movimentos que permitiam os discos que estavam aqui em cima, né, e eles mudaram para cá. Para isso, foram JN movimentos. Claro, ele vai para um lado, vai para o outro, né? Com todas aquelas jogadinhas, até conseguir tirar todos eles e colocar aqui. Certo? Aliás, né? Tirei todos eles daqui, né? Estavam, a princípio, aqui nessa haste, então. Certo? E o azul, e o nosso azulzinho, vou aqui pegar um azulzinho, era o disco maior que estava embaixo. Que é esse aqui que está aqui agora. Não, disco maior. Ok, levei então JN, tentando apagar uns. Aqui. Levei todo mundo que estava aqui, esses N discos daqui, levei eles tudo para lá. JN. Tá? E aí depois fiz um movimento só, fiz um único movimento para levar o disco de baixo, que era o maior, para essa outra haste. Ok? Então, JN movimentos para tirar os N discos de cima, um movimento para colocar ele na outra haste. O que eu preciso agora fazer? Preciso pegar agora de novo esses N e trazer tudo para aqui em cima novamente e compor, né, a pilha em outra haste. É assim que funciona o jogo de Hanoi. Tirar de uma haste e colocar na outra sem violar aquela regra de disco maior sobre disco menor. Tá? Então, se eu precisei de JN movimentos para tirar os discos que estavam aqui, para trazer para cá, para trazer eles de volta, vou precisar de quê? De outros JN movimentos para colocar eles em cima. JN movimentos para tirar, JN movimentos para voltar. Mais um movimento para o disco sair da haste que estava e ir para a haste que deve ficar. Certo? Então, quantos movimentos eu precisei para os N mais um discos saírem dessa haste e vir parar tudo aqui? O número de movimentos para N mais um discos
depende do número de movimento dos N discos vezes 2, porque precisei tirar N e depois voltar N, e mais um, que é o movimento do disco maior. Essa lei de recorrência diz como que eu passo de um para o outro. Adicionalmente, vamos colocar que J1 é igual a 1. E aí a nossa definição por recorrência está completa. Tá? Porque com um disco só, eu só preciso de um movimento. Tá? E para mais discos, basta definir esse valor a partir dos anteriores. Então, para 2 discos, é só jogar aqui. Para 3 discos, para 4 discos, eu vou criando a sequência do número mínimo de movimentos por recorrência. Né? Então, por exemplo, para um disco eu sei que vou gastar um movimento. Para 2 discos é o anterior vezes 2 mais 1. Tá? Então vai dar o quê? 3, não é isso? Isso é para um disco, né? Para 3 discos. Para 3 discos eu tenho 2 vezes o anterior, 6 mais 1, 7. Para 4 discos eu tenho 2 vezes o anterior, mais 1, 14, 15. Certo? Para 5 discos, 2 vezes o anterior, mais 1, 31. E assim eu vou achando o número mínimo de movimentos para cada um dos discos. Tá? Aqui sim está sendo associado, né? J1, J2, J3, ou seja, aqui está estabelecendo a relação para N desde 1, né? A N pertencente aos naturais a partir do 1. Ok? E é daqui também que sai aquela relaçãozinha, né? Porque a gente observa que há um padrão, certo? Ele sempre está uma unidade a menos, né? Do quadrado da posição, que aqui é 1, 1 ao quadrado é 1, tá? Mas aqui nós temos a posição 2 ao quadrado é 4 menos 1, tá? Ao quadrado de 3, perdão, aqui não, né? Aqui seria o 8, né? Não é o quadrado não, perdão, né? É 2 elevado ao número da posição, tá? Não é o quadrado não, o quadrado já vi que não dava certo, tá? Estava errando, tá? Aqui é sempre próximo de um número de base 2 elevado ao número da posição, uma unidade a menos. Tá? 2 elevado a 1 é 2, tira 1 dá 1, 2 elevado a 2 dá 4, tira 1 é 3, 2 elevado a 3 é 8, tira 1 é 7, então obedece à relação 2 elevado a n menos 1. Tá? Que é a relaçãozinha que a gente conhece, que define o número de termos, né, de movimentos da relação de Fibonacci, mínimos necessários, né, e que depende do número de discos. Né? Observe que essa relação, vamos chamar ela de H, uma H de N, tá? Ela está dependendo só de N, ou minto. Eu estou usando J, mantenho J. J de N, 2 elevado a N menos 1. Então, essa me dá a mesma coisa que essa, só que essa é definida por recorrência e essa é definida pela lei de formação, que é uma solução da recorrência, né? Que é uma generalização dos termos da recorrência, construídos pela recorrência. Porém, a demonstração que isso aqui é válido para todo natural, que para qualquer N isso aqui é verdadeiro, requer a construção por recorrência. Se eu quiser provar que essa relação é verdade para qualquer disco, para qualquer N, tá? Isso só é válido se eu utilizar a recorrência de algum modo. Bem, professor. Só sobre essa questão lá que você colocou no slide anterior, você colocou que uma é recorrência, a outra é a lei de formação. No caso, independente de uma atividade, eu não posso colocar a lei de formação,
tenho que colocar a recorrência, né? Tipo assim, se estiver pedindo ali. Isso, a depender do que pede, né? Depender do que pede. Se eu só preciso de uma relação que estabeleça uma correspondência ou uma formação dos termos da sequência e não me disser como que eu quero essa relação, eu posso ou definir uma função a qual depende da posição, porque isso aqui é uma função, né? JN é uma função, então ela pega de naturais, tá? Na verdade, naturais em naturais aqui, né? Naturais em naturais, não tem nenhum que não seja natural, tá? Onde eu vou associar a um número n, que equivale à posição, eu associo o valor 2n menos 1, certo? Estou estabelecendo uma forma de achar os termos, tá? Aqui uma outra forma de achar os termos. Como que eu defino, como que eu construo esses termos, né? Qual a relação matemática? Posso dar uma recorrência, posso dar a função que depende de n. Aí vai depender do que se pede. Eu falo assim, porque às vezes se estiver pedindo a recorrência e eu der a função, tá errado? Aí tá errado. Sim, aí tá errado. Porque no aí caso tá eu tenho que dar não aquela é a mesma lá, né? coisa. Não é a mesma coisa. Embora gere a mesma sequência, não é o que se pede. Né? Entendi. Não, tranquilo. É só mesmo essa questão. Obrigado. Certo, perfeito. Tá. Então, por exemplo, se eu quiser provar que essa relação aqui, que é a função, né, que depende, que diz o número de movimentos mínimos necessários na torre em função do número de discos. Né? Eu quero provar que ela é válida para todo n. Certo? Como ela é uma relação sobre os naturais, eu posso utilizar o método da indução, não posso? Vocês querem tentar fazer aí? Tá? Vamos fazer bem rapidinho. O caso base mostra que é válido para 1, supõe que é válido para n e mostra como que também a validez para n termos ou para n discos implica na validez para n mais 1. O caso base é difícil? Não, o caso base é fácil. Você está zoando com nós.
De qual lógica você está falando, Estevam? Foi, Romulo? Ah, não. Não é que eu não estava escutando o senhor falar. Ah, é. Eu vi que estava o microfone fechado aqui. Aí eu ia falar, quando eu levantei a cabeça, já tinha um monte de coisa na tela. Eu falei, mas não estou ouvindo ninguém falando nada. Mas eu escrevi em silêncio esse, né? Mas eu tinha começado a falar e vi que estava com o microfone fechado. Lembra que tem dois jeitos. A gente pode escrever como, em termos de propriedades, né? Falar assim, o caso base seria mostrar que a propriedade é válida para um. Ou a gente pode escrever em linguagem de conjuntos, né? Criar um conjunto X para os quais a relação é válida, e aí mostrar que o 1 está em X, né? Supondo que N está em X, provar que o sucessor também está em X. Tá? Ou mostrar que eu tenho uma propriedade, que a propriedade é válida para 1, e que se ela for válida para N, implica na validez para N mais 1. Caso base foi? Foi. Bom. P de 1 é válida, né? Por que é válida? Porque com um disco, certo? Então isso aqui mistura um pouquinho de linguagem matemática com regra do jogo, né? Porque isso aqui está denotando um número de movimentos de discos na torre de Hanoi. Então existe uma regra de como movimentar esses discos. Então eu vou dizer, uns satisfaz aquela relação, tá? Ela é válida, pois, né, com um disco, um único disco, basta um movimento. Certo? E J de 1, jogando na fórmula, também resulta em 1. Então, para J1 é verdadeiro, né? A propriedade é válida para 1, porque, de fato, J1 igual a 1 corresponde ao número mínimo de movimentos que eu preciso para mexer um disco na torre. Aí vem o passo da indução, né? Então, supomos que P de N é válida para um certo N natural ou seja, né? Que Jn 2 elevado a N menos 1 corresponde ao número mínimo movimentos é válido para um certo N, ou seja, né? Vamos verificar a validez. Verificar a validez de P de N mais 1. E aí, como é que vocês fizeram essa parte? Não fez, Estevam? Foi mais difícil que o caso base?
Ok. Então, é aqui que a recorrência é necessária, né? Sem a recorrência, a gente não consegue fazer a passagem. Tá? Então, a gente tem que, pela recorrência, então, para n mais 1 discos, eu tenho que trazer aquela justificativa, que para n mais 1 discos, tá? Posso escrever assim, para n mais 1 discos, vou mudar a redação aqui, na Torre de Hanoi, o número de movimentos, sempre mínimo, né? O número mínimo de movimentos é dado a partir do movimento dos N discos acima do disco maior, do disco de maior diâmetro, né? Certo? Depende de eu retirar esses discos que estão em cima do disco de maior diâmetro. Pela hipótese de indução, Jn representa esse número de movimentos. Então, usando a hipótese de indução, ou está diferente, como Jn é o número de movimentos para N discos, isso vem do quê? Da hipótese de indução. Na hipótese de indução, a gente admitiu que para N disco, aquele Jn 2 elevado a N menos 1, nos fornece o número de movimentos quando eu tenho N discos. Vou usar ele. Como Jn é o número de movimentos para N discos, então, para mover os N mais 1 discos de uma haste para outra, é necessário deslocar os N discos acima Jn movimentos mover o disco maior mais um movimento e trazer e devolver, tentar devolver os N discos menores sobre o disco maior.
que também são JN movimentos. Nossa, mãe, que letra maravilhosa. JN movimentos. Vocês conseguem mudar de slide. Pode continuar. JN. Logo, JN mais 1, que é o número de movimentos, né, ou de jogadas para N mais 1 discos, é 2 vezes JN mais 1. Então, eu construí aquilo que eu discuti antes. Eu preciso fazer essa construção para mostrar como que eu passo do número de jogadas de N discos, que eu considero, que eu sei quantas são, JN, e sei como obter esse JN, tá? Para N mais 1 discos. Tá? Novamente usando a indução, porque eu já usei que JN denotava esse número de jogadas. E além disso, também eu estou dizendo aqui que JN é dado por 2N menos 1. Isso é a minha hipótese de indução. Quando falei que PN era válido que a P era válida para um certo N, eu admiti que JN representa esse número e esse número é representado ou é dado por 2N menos 1. Vou usar agora a relação matemática aqui. 2 vezes o JN, então 2 vezes 2N menos 1, mais 1. Né? 2 vezes o número de jogadas para N discos, porque preciso retirar e depois preciso voltar, mais uma jogada do disco grande, né? O movimento do disco grande. Isso aqui vai resultar em 2 vezes 2N, dá para escrever como potência 2 elevado a N mais 1, 2 vezes o menos 1 fica menos 2, só que menos 2 mais 1 vai ficar 1 negativo. N mais 1, menos 1, é meu J, N mais 1. Tá? Ok, né? Era o que eu esperava, né? Que quando tivesse no lugar de N, trocasse por N mais 1, a minha expressão também ficasse dependendo desse N mais 1. Tá? Logo, posso dizer que a minha P de N mais 1 também é válida. Certo? E aí eu falo, então, finalizo, portanto, né? Portanto, como P de 1 é válida e a validez de P de N implica na validez de P de N mais 1 pelo... Aqui não vou usar o axioma, porque eu não estou lidando com embora tudo é só artifício da linguagem, né? Então, eu estou usando só o princípio da indução. Estou lidando na linguagem de propriedades. Princípio da indução. E se eu estivesse lidando com conjuntos e elementos, aí eu digo que eu estou usando o axioma, né, pelo princípio da indução. Princípio da indução finita ou indução matemática, que é o nome, né? Indução finita, indução matemática. P de N é válida para todo N pertencente aos naturais. Ou seja, né, como P de N é a relação, né, corresponde à relação matemática do número de jogadas em função do número de discos, eu estou dizendo, olha, essa relação é válida para todos, para qualquer número de discos. Por que Socorro está ali? Ok? Então, tá vendo aqui, ó, não dá só para manipular, não dava só para manipular a expressão matemática 2n menos 1, sem eu trazer a
construção da sequência por indução para provar o passo, né, de N para N mais 1. Precisei da indução, né, da definição da sequência por indução para conseguir mostrar a relação. Um problema parecido com esse aí, também está no slide, vou deixar aí para vocês estudarem depois, tá? Vai estar mais adiante. Ou será que eu tirei? Não, espero que eu não tenha tirado. É o probleminha não está aqui. Eu vou encontrar ele para frente, então. É o probleminha da divisão das pizzas de Steiner. Tá? É um probleminha que também tem no livro, né? De como dividir, seria equivalente a dizer como dividir o plano com retas de forma a obter o maior número de partes, né? Ou, trazendo para uma linguagem mais cotidiana, né? Como dividir, né, uma pizza, né, em mais partes com menos cortes. Seria isso, certo? É um probleminha parecido, que a construção precisa ser dada através da recorrência. Tipo, se eu sei cortar, achar o número máximo de partes do plano, né, ou de divisão do plano, com N retas, né, o número máximo de pits, com N cortes, como passar de N cortes para N mais 1 cortes? Se eu mostrar essa passagem, essa construção, quanto que isso aumenta, e como que um valor é obtido através do anterior, eu consigo demonstrar que isso é válido depois para quantos cortes eu quiser dar na pizza, né? Ou para quantas retas eu quiser usar para dividir o plano. Tá? Bem semelhante ao probleminha de Hanoi, só muda o contexto e a demonstração segue essa mesma lógica. Tem que achar a sequência, senão você não consegue provar a relação matemática que fornece o número máximo de partes em função dos cortes. Tá? Bom, só para finalizando essa parte, deixa eu terminar essa, a gente faz depois um intervalo, ok? Então, falamos aqui bastante de recorrência, né? Da indução para a construção de sequências. Tá? E aí agora, como o capítulo está falando do método da indução, vou mostrar algumas aplicações do método da indução, mas para problemas que ainda a gente não explorou muito. Por exemplo, questão de divisibilidade de números, quando envolve desigualdades, todos os probleminhas que a gente provou até agora tinham, de certa maneira, igualdades associadas, né, relacionadas. Né? Agora nós temos aqui uma desigualdade, esse problema próprio da torre de Hanoi, né, já tinha uma divisibilidade. Não entendi que saiu a minha mensagem antes de eu ler. Quem escreveu? Elias. Divisibilidade é massa. Sim. Né? Os probleminhas também de divisibilidade. Que também é que a gente vai olhar à luz, né, do método da indução para alguns casos, mas alguns casos, por exemplo, usam outros conceitos, né? De congruência, que vai ser mais explorado numa outra disciplina, de aritmética. Vai trabalhar a questão de divisibilidade de números. Bom, esse probleminha aqui é chamado de desigualdade de Bernoulli, né, que mostra uma relação, a potência de um binômio é sempre maior ou igual, né, que o termo linear. Tá? Isso, mod, justamente. Tá? Então, eu tenho um binômio elevado à potência n, de ordem n, é sempre maior do que a reta, né? Do que a expressão linear para todo n natural e para todo h que seja maior, estritamente maior do que menos 1, essa relação é válida. Tá? Provar que isso é válido para todo n. Ok? Então, a condição do h é ser maior que menos 1 pode ser h é um número real, né? H não precisa ser inteiro. Quem precisa ser inteiro aqui, né, positivo, é n. Né? Então, é uma propriedade relativa aos naturais. Toda propriedade relativa aos naturais pode ser demonstrada, né, também, né, por indução. É a única estratégia de demonstração que se usa. Mas, para esses casos, sempre a indução ainda é o método mais fácil de todos, quando envolve tais relações. Então, aqui, mesma coisa. Ou a gente define uma característica ou define um conjunto.
né? Ou eu chamo, defino que X é o conjunto em que essa propriedade é válida, ou admito, chamo isso aqui de uma propriedade P, que nem eu fiz anteriormente, e falo em termos de propriedades, né? Na linguagem de propriedades. Tudo vai do estilo, né, que vocês gostam de fazer, né, ou de como é melhor definir no começo. Tá? Não tem regra não, porque são equivalentes. Vou tirar daqui porque eu prefiro escrever lá no Jamboard, que a escrita lá consegue ser um pouco melhor, mesmo sendo tão ruim assim. É o melhor do pior. Demonstrar a desigualdade. Então, vou começar com a definição da propriedade. Ou seja, daí eu chamo tudo de P, fica mais fácil. Seja P de N, a relação, né? Essa relação válida para N. 1 mais H elevado a N, sempre maior ou igual, ou no máximo igual, né? A 1 mais NH, e aí esse, botar um ponto e vírgula aqui, né? Para N natural, não estou dizendo que ela é válida para todo N, só estou especificando. O N que dessa relação é um número natural. E o H dessa relação é um número maior, menos. Minha propriedade. Bom, caso básico. Vamos ver o que acontece quando N é 1. Para N igual a 1. Para N igual a 1, o que nós temos? Temos. De um lado, nós temos o quê? Que se o N for 1, esse 1 mais H elevado a 1 é 1 mais H, certo? É 1 mais H. Do outro lado, se o N está valendo 1, eu tenho 1 mais H. Não é isso? Que são iguais. Só joguei dos dois lados e verifiquei o sinal que existe entre as duas relações. Tá? Então, eu joguei de um lado da equação. Ó. Nesse caso, quando N é 1, tenho isso. No segundo membro, eu tenho isso. Qual a relação entre eles? Igualdade. Tá? Igualdade serve, né? Porque ou tem que ser maior ou igual. Para N igual a 1, nós temos o caso em que eles são iguais. Igual pode, então a propriedade é válida para 1. Logo, P de 1 é válida. Só mostrei que para N igual a 1, funciona. Verdadeira relação. Bom, agora é o passo da indução, né? Supor verdade. Tem cálculos. Já tem cálculo. Supomos P válida para um certo N natural, e verificamos a validez de P para N mais 1. Para N mais 1.
Então tá. Bom, vamos direto aonde eu quero chegar, né? Vamos ver quanto vale essa relação, partindo aqui do primeiro membro da desigualdade, para n mais 1. Tentar ir trabalhando esse lado para ver se eu consigo estabelecer uma relação, que tipo de relação que eu consigo estabelecer a partir disso, né? Ou construir do outro lado. Bom, n mais 1, na verdade, pode ser escrito nessa potência 1 mais h elevado a n mais 1. Posso abrir isso como um fator de 1 mais h vezes o fator 1 mais h elevado a n. Que para mim é conveniente, né? Porque 1 mais h elevado a n eu sei comparar com alguma coisa. Ok? Como 1 mais h elevado a n é maior do que... Aqui, ó, né? Que nós escrevemos. 1 mais... Que também aqui em cima, né? Estou supondo que isso é válido. Como 1 mais h elevado a n é maior do que esse para um certo n, porque eu supus que é válido. Eu supondo que a minha propriedade P é válida para um certo n. Então, estou admitindo que isso aqui, para o n que eu estou trabalhando, é verdadeiro. Se é verdadeiro, essa potência aqui é maior do que esse termo linear. Tá? Se é maior, eu posso fazer uma troca aqui, então. Então, se eu trocar essa potência 1 mais h por n, se eu trocar ela por essa expressão ali, 1 mais nh, e eu tivesse aqui uma balança de pratos, né? Equilibrando os dois lados, essa balança não seria equilibrada, né? Não estaria igualdade aqui, correto? Não poderia ser uma igualdade, porque essa balança não está equilibrada. Estou trocando uma coisa maior por uma coisa menor. Vocês concordam? Tá? Observa aqui. Tá? Eu vou trocar esse termo, vou tirar ele e vou colocar esse no lugar. Tá? Qual é a relação entre eles? Um é maior, no máximo, igual ao outro. O igual a gente já viu que acontece quando n é igual a 1. Tá? Se eu estou trocando, imagina a sua balança de pratos. Você tem lá alguns pesos na balança do lado esquerdo, o prato esquerdo com o prato direito, né? Tem as balanças. Se você tirou de um prato, você tirou mais peso do que do outro, a balança desequilibra, né? Vai ficar desequilibrada. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou tirando uma coisa que estava pesada, colocando uma mais leve, uma menor. Tá? Então, quer dizer que essa relação que está desse lado, ela é menor do que a que está do outro lado. No máximo, igual. Ok? Ok, então eu estou fazendo essa troca aqui, ó. Estou trocando esse termo por esse. Mas não é uma igualdade, então não é igual àquele, ele é maior. Então, como eu troquei um maior por um menor, a relação fica essa. Tá? Tem que adicionar algo, né? Teria que adicionar algo para compensar, para ficar igualdade. Certo? Mas não compensa para mim adicionar nada, porque o que eu estou querendo provar é uma desigualdade. Certo? Então, a desigualdade tinha que aparecer de outro modo, né? Uma desigualdade que eu estou provando, a desigualdade de Bernoulli. Então, eu vou continuar com a desigualdade. Por transitividade, o que eu já tenho, então? Né? Que se esse é igual a esse, e esse aqui é maior do que esse, eu estou dizendo que esse aqui é maior do que esse. Certo? Por transitividade. Que 1 mais h elevado a n mais 1, então, é maior ou igual que 1 mais h vezes 1 mais nh. Por transitividade. Esse igual a esse, que é maior do que aquele. Então, o primeiro é maior do que aquele. Aqui no segundo membro dessa desigualdade, eu vou fazer as potências, né?
Aliás, vou fazer a multiplicação, vou obter alguns termos, vão ficar em potência. 1 com 1 dá 1, vou botar uma igualdade, porque aqui é uma igualdade, desse para o que vem, o que vem atrás, né? 1 vezes 1 é 1, 1 vezes NH dá NH, H vezes 1 dá H, e H com NH, NH ao quadrado. Certo? A multiplicação dos termos, dos binômios. Ok? Também como igualdade, eu já estou observando aqui que eu tenho dois termos que tem o H em comum. Poderia colocar esse H em evidência, né? Esses dois termos possuem H como fator. Então, eu poderia escrever assim, 1 mais N mais 1 vezes H. Então, o H em evidência. H vezes N dá NH, H vezes 1 dá H. Mais NH ao quadrado. Onde é que eu preciso chegar para provar que a relação é válida para N mais 1? É uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Tipo assim, que a gente vai, às vezes vai trocando, usando relações aqui, vai trocando ali, isso vale isso, que é maior que aquilo, que eu posso trocar por tal coisa, tá? Mas onde é que eu estou querendo chegar com esse monte de troca? A gente tem que saber onde quer chegar. Se não souber onde quer chegar, pode até ter chegado, mas passou reto, né? Tem que saber o ponto certo de chegar. O que é meu ponto certo de chegar nesse problema? Se a propriedade vale para N mais 1, vou escrever ela aqui em cima. Ó. Se ela for válida para N mais 1, como que tem que ficar a relação de Bernoulli? É 1 mais H elevado a N mais 1, né? Teria que ficar 1 mais H elevado a N mais 1. Maior. Maior ou igual que quanto? 1 mais N mais 1H. Isso, no lugar do N mais 1, H. É aqui que eu preciso chegar para poder dizer, olha, a propriedade também é válida para N mais 1. Eu já cheguei? Uma parte dá dando para ver ela bem assim, ó. Uma parte dá, né? Os dois primeiros termos... Tá sobrando um NH2 aí. Que... Mas isso, tá sobrando esse cara aqui. Né? Se eu passar para a linha de baixo, de novo, vou só baixar aqui para não ficar falta de espaço lá no final. Qual é a relação que eu tenho que usar aqui? Mudou alguma coisa? É igualdade ou continua maior igual? Maior igual, né? Continua maior igual, né? Porque isso aqui era maior igual que esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, aqui eu tenho 3 que são equivalentes. A igualdade é só porque eu estou mexendo de um lado só do membro, no caso. Isso, né? A desigualdade é para comparar os dois, né? Exatamente. Agora, quando eu comparo o que estava do lado de cá com o que está do lado de lá eu posso pegar qualquer um desses 3, que os 3 é a mesma coisa, escrito de forma diferente. Eu vou pegar o último, porque ele já está com cara daquilo que eu quero chegar. Só que tem um NH ao quadrado sobrando. Certo? Aí vem os truques os truques relacionados, né, ligados com desigualdades. Quando a gente lida com igualdade, se eu quero adicionar um termo, eu tenho que adicionar também o oposto, né? Se eu quero suprimir um, também tem que suprimir outro do outro lado, senão desequilibra a equação, aí não é mais igualdade. Quando eu estou trabalhando com desigualdade, a minha única preocupação é não inverter a desigualdade. Agora, se eu estou dizendo que esse aqui é maior que esse, certo? Eu não preciso dizer o maior quanto, certo? Ele só precisa ser maior. Tá? Se eu suprimir um termo, ou adicionar um termo e preservar essa relação,
Desde que o que está lá seja maior do que está do outro lado, tá ok. Não importa o quanto maior vai ser. Tá? Então, nesse sentido, né, considerando isso, e considerando que aquele NH ao quadrado, que é o que está sobrando, que eu gostaria de jogar fora, e aí terminar meu problema, como esse NH ao quadrado, ele é um valor maior ou no máximo igual a zero, né? Porque ele pode ser zero. Lembra que o H é maior que menos 1. H pode ser zero. E aí dá zero. Tá? O N não, né? Porque o N é natural de 1, tudo bem. Aqui não vai ser zero por causa do N, mas pode ser zero por causa do H. H está ao quadrado, mesmo ele podendo ser valores negativos, mas o quadrado garante que ele será positivo, vezes natural, que é positivo, isso aqui ou dá positivo ou dá zero. Então, como esse cara aqui é positivo, né, ou nulo, então, se eu tirar ele daqui, então, 1 mais N mais 1H, com NH ao quadrado, comparando com essa mesma expressão, só que sem esse último termo, tá vendo? Escrevi as duas, só que sem o último termo. Qual é a relação que eu devo colocar aqui no meio deles? É uma igualdade? É um maior igual ou um menor igual? A depender de quem que eu estou falando, né? Certo? Igualdade não vai ser, certo? O único caso em que seria igual é se fosse o zero, né? Porque daí, se aqui valesse zero, aqui não tem nada, né? O da esquerda é maior, no caso, né? Como aqui é maior que zero, né? Pode ser maior do que zero, aqui está um pouquinho mais pesado do que do lado de lá. Ou pode estar um pouco mais pesado do que do lado de lá. Então, esse termo que está sendo adicionado aqui e que não está do outro lado, faz a relação entre eles pender para o lado do primeiro membro. Então, comparando essa expressão com o NH ao quadrado e sem o NH ao quadrado, esse cara aqui é maior. E esse é menor. Ok? De novo, por transitividade. Se esse aqui era maior que esse, que é maior do que esse, né? Olha, o Joãozinho é maior do que o Luizinho, que é maior do que o Marquinho. Então, o Joãozinho é maior do que o Marquinho. Não é isso? Certo? Então, por transitividade, se esse é maior que esse, que é maior do que esse que não tem o NH ao quadrado, eu posso, então, escrever que 1 mais HN mais 1 é maior ou igual que aquele último sem o NH ao quadrado. Né? Ó, troquei esse por um menor. Eu só preciso garantir que aquele seja maior. A é maior que B, que é maior do que C, então o A é maior do que C. Certo? É isso que eu escrevi. A maior do que C. Tá? Chegou onde eu queria? Chegou onde eu queria. Observe que não importa o quanto maior é, importa que continua sendo maior ou, no máximo, igual. Então, quando envolvem essas relações com desigualdade, eu posso, tá? Quando necessário, suprimir ou adicionar algum termo que eu consigo garantir que a desigualdade não vai ser afetada. Às vezes, por exemplo, eu quero o contrário, eu preciso adicionar um termo, aí um pouco mais de cuidado, né? Eu sei que esse aqui, digamos, é menor. Aí eu quero acrescentar um termo, sei lá, N mais 1. Se eu conseguir provar que adicionando N mais 1 eu não mudo a desigualdade, eu posso adicionar. Se ele me for conveniente para alguma coisa, para eu poder mexer na minha relação e chegar onde eu quero. E aí a importância de saber onde quer chegar, né? Saiba onde quer chegar para não se perder. Principalmente com desigualdades.
bom? Sempre tenham em mente aonde é que vocês querem chegar para não se perder com as desigualdades. Tá? Então, envolvendo desigualdades, a gente pode tanto somar, adicionar um termo, ou suprimir um termo. Eu não quero esse termo aqui porque, né, ele está atrapalhando. Desde que eu garantir que ele vai sair, a desigualdade não vai ser alterada, ok. Veja que se ele, por um acaso, fosse negativo, eu não poderia tirar ele. Né? Só consegui tirar ele porque eu sei que ele está pesando na balança. Ele está pesando na balança. Aí consegui tirando ele, eu sei que eu deixo a balança ainda mais leve, né? Tá? Para esse lado. Agora, supomos que esse H não tivesse ao quadrado. H pode ser negativo. E aí, se ele fosse negativo, ao invés dele estar pesando a balança, ele está empurrando a balança para cima. Né? Ele estaria ajudando a manter o equilíbrio. Então, se eu tirar ele, eu estou piorando a situação e não melhorando. Tá? Então, tem que cuidar a questão na hora de tirar termos. Tem que ter a certeza que aquilo que você está tirando não inverte a desigualdade. Ok? Então, foi o caso, não inverte. Tá? Conclusão, isso aqui era onde eu queria chegar, né? Isso aqui é igual a minha P de N mais 1. Tá? Então, logo, P de N mais 1 é válida. Certo? E aí, de novo, né? Logo, eu vou, portanto, vou ser mais breve nessa, não vou nem colocar todos isso, portanto, pelo princípio da indução finita, né? P, ou a propriedade P é válida para todo N. Válida para todo N. Então, envolvendo desigualdade, a gente tem dessas pegadinhas. Professor, só uma dúvida. Uhum. É o seguinte, no discorrer da demonstração, o senhor, aonde? Em uma parte dessa daqui, você pegou a afirmação, que é o que a gente queria provar, e colocou no meio dela. Eu posso fazer isso? Aqui? Acho que é. Deixa eu ver. Pera. Calma aí. Eu peguei o 1 mais H na N. Isso. Bem aí. Aí o senhor troca de 1 mais H elevado a N, o senhor trocou pela afirmação que estava lá no enunciado, que é o que a gente queria provar. Eu posso fazer isso? Sim, porque eu estou usando a hipótese. Ah, sim, entendi. Né? Eu estou nessa hora, eu estou usando aquilo que eu considerei ser verdade. Supomos P válida, né? Falamos que P era válida? Sim, Se eu falei que P é válida, eu estou dizendo que isso vale quando é para N. Tá. Por isso que eu usei justamente a relação. Ok, obrigada. Assim como eu também usei aquela hora aqui, ó, né? Assim como eu usei aqui também, foi pelo mesmo motivo. Porque eu estou falando em algum momento, né, que supomos válido, né? Supomos que P de N é válida para um certo N, e sendo válido, isso aqui é verdade. Então, eu pude usar, no lugar desse JN, usei aquele valor. Tá? Usando, de novo, a hipótese de indução. Hipótese de indução. Ok, vamos fazer um intervalinho, tomar uma água, esticar a perna, ir no banheiro, a gente volta lá. Vamos.